Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades, todos que aqui compõem o corpo de magníficos reitores das nossas IUs, seja aqui no Brasil, como nos países da América, os reverendíssimos inspetores, que aqui também se fazem presentes, inspetores daqui do Brasil, como dos países da América, e registramos também a presença do nosso ex-coordenador de IUs, Padre Marcelo Farfan, né? Muito obrigado. Nesse momento, ouviremos o discurso de abertura da conferência, que será feito pelas autoridades da mesa diretiva. Com a palavra, o reitor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, professor Dr. Duílio Fabre Júnior. Boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos. Buenas tardes, bem-vindos acá em nosso encontro. Quero destacar a presença do irmão Olmos, do padre Oscar Lozano, que é o coordenador geral das IUs, para a gente poder começar aqui. Prezados irmãos salesianos e convidados para a 10ª Conferência Continental das Instituições Universitárias Salesianas da América. É com muita alegria que recebemos este evento em São Paulo, onde os salesianos de Dom Bosco estão há mais de um século, sempre se dedicando aos diversos níveis de educação, inclusive ao ensino superior, já tendo formado mais de 35 mil profissionais. Este evento é, para nós, uma oportunidade para reflexão muito oportuna e inadiável sobre o uso da inteligência artificial generativa em nossos processos formativos, de modo mais amplo, em nossa ação no mundo. É corrente que, diante de uma novidade tecnológica, haja sempre dois grandes grupos que acabam se polarizando. De um lado, estão aqueles que a condenam, porque acreditam que se trata de algo que vai contra o que imaginam ter como princípios. São os saudosistas que afirmam o tempo todo: na minha época era de outro jeito. Em posição diametralmente oposta, estão aqueles que acham também que as novidades são uma espécie de anúncio de boas novas, representando a solução para quaisquer problemas. Entre esses dois grupos, estamos nós, que não deixamos de considerar tudo o que vivemos, mas também acreditamos que é necessário discutir cada inovação com um olhar atento às implicações éticas, educacionais e formativas que carregam consigo. A inteligência artificial generativa tem sido o assunto de todos os espaços. Educadores, como nós, sentem-se preocupados com o que ela irá causar e o quanto as mudanças vão impactar a forma como se aprende ou se ensina. Essas preocupações são legítimas. Por outro lado, se a inteligência artificial generativa exige que sejamos bons perguntadores, o que não me parece bem colocadas são as perguntas que nós temos feito. Não seria mais oportuno questionar o que faremos para formar pessoas que possam interagir com a inteligência artificial sem suplantar o que as faz humanas? No lugar de perguntarmos o que a inteligência artificial fará com nossas aulas e nossas instituições, não seria mais acertado indagar o que nós faremos com ela, para que possa contribuir com uma formação que esteja ligada ao mundo contemporâneo, sem deixar de lado o que nos sustenta como instituições salesianas. É por isso que esse evento é tão importante para nós. Teremos nesses 4 dias a oportunidade de discutir pontos importantes que nos faz estar sempre ligado ao que nos ensinou Dom Bosco,
ao dizer que o sistema educativo criado por ele se baseava na razão, na religião e na bondade. Primeiro, é preciso colocar razão sobre toda a investida emocional. Olhares apaixonados para a inteligência artificial são capazes de nos levar a enganos de interpretação e a soluções fáceis ou paliativas, mas que dissolvem rapidamente. Por outro lado, como instituições baseadas em um sólido princípio religioso, não podemos esquecer dos valores que trazemos conosco e que, em um mundo cada vez mais secular, devem ser nossa diretriz para olharmos para o que já construímos. Por fim, a bondade nos faz ter momentos de partilha como esse, que agora se inicia. Para finalizar, e também como um agradecimento especial, deixo como reflexão um trecho escrito pela professora doutora Lúcia Santaella, que falará conosco em seguida. Abre aspas. No campo da educação, proibir deve estar entre os piores caminhos, pois acaba por incentivar o uso oculto, cuja detecção, apesar de promessas, não é ainda segura. Ignorar significa alienar-se de um problema que exige atenção e encaminhamentos. A questão mandatória que se coloca é ética, o que envolve, antes de tudo, informar-se, conhecer, experimentar e avaliar para melhor agir, fecha aspas. É a isso que nos propomos e queremos compartilhar com cada um de vocês durante esse evento. Muito obrigado a todos. Para que possa também dirigir algumas palavras ao grupo que aqui está reunido nesta conferência, convido o coordenador das IUs, irmão Mário Olmos. Buenas tardes a todos. Inicio agradeciendo al profesor Dr. Duilio Fabri Jr., rector de Unisal, por recibirnos aquí en su casa, ¿no? Y a todo el equipo de Unisal que ha preparado con mucho cuidado y nos estará acompañando estos días, ¿no? Agradezco el que nos haya recibido aquí en su casa. También quiero agradecer al padre Óscar Lozano, que es nuestro coordinador general IUS, ¿no? Su presencia y su acompañamiento, ¿no? Porque desde que le dejé indicar, le ratifiqué la fecha de nuestro encuentro, pues él me dijo, voy a hacer todo lo posible de estar ahí. Y no solo va a estar estos días con nosotros, sino ha estado en los días de la semana pasada en el encuentro del ámbito 2 de Pastoral Universitaria Salesiana que hemos tenido en Brasilia, ¿no? En los días 28, 29 y 30. ¿no? Su presencia ya fue fundamental para acompañar al grupo de Pastoral y le agradezco su presencia también acá y a través de él la presencia del Dicasterio de Pastoral Juvenil que también representa. Quiero agradecer a la profesora Lúcia Santaella por aceptar la invitación a estar con nosotros, a compartir los desafíos que este tema nos presenta a todos, sobre todo desde nuestra preocupación educativa, ¿no? y ética como instituciones salesianas, católicas, ¿no? empeñadas por los jóvenes. Tenemos un gran reto y agradezco su presencia entre nosotros. También quiero agradecer a los inspectores aquí presentes que han aceptado la invitación para acompañarnos, ¿no? Es importante para nosotros como IUS sentir que los inspectores nos acompañan y con su presencia, ¿no? iluminan y también entienden el caminar que las IUS hacemos en América Latina. Por lo cual quiero agradecer a cada uno de ellos aquí presente, ¿no? al estar entre nosotros y compartir con nosotros también estos días. Y en general pues, a todos ustedes, rectores, directores de la IUS y a sus equipos que han aceptado la invitación a estar aquí presentes. Parece que fue ayer cuando estuvimos en Vitoria, ¿no? en 2022, y nos dimos cita aquí en Sao Paulo, ¿no? Han pasado 2 años ya, con muchas cosas en estos 2 años, y volver a reunirnos tiene un significado profundo y tiene que ver con los objetivos que tiene esta conferencia, ¿no? Primero de todo, ya lo hemos recalcado varias veces, ¿no?
esta conferencia no es solo una reunión de trabajo, sino también de reflexión, porque definitivamente necesitamos reflexionar sobre aquellos grandes retos que nos colocan los jóvenes, que nos coloca la educación superior y el contexto latinoamericano en el cual estamos inscritos. Reflexionar es nuestra primera tarea, ¿no? Y porque de ello es fundamental dar respuestas oportunas y según la voluntad de Dios. Creo que sin estos momentos de reflexión, de encuentro, ¿no?, podemos hacer muchas cosas, pero no aquellas que el Señor nos llama a hacer en beneficio de los jóvenes. Entonces, recalco este primer objetivo porque es fundamental. Creo que la madurez que las YUS hemos alcanzado viene de esa reflexión y del trabajo conjunto que hemos hecho a lo largo de los años. No solo hemos hecho muchas cosas buenas, sino también hemos reflexionado sobre nuestra identidad, sobre nuestra presencia en la congregación, aquello específico que aportamos, ¿no?, al carisma salesiano. Esto es fruto de la reflexión y el trabajo de todos nosotros. Entonces, esta conferencia no debe de perder este primer objetivo. El segundo objetivo tiene que ver con la aplicación de las políticas para la presencia salesiana en la educación superior. Este último documento, que es para el periodo 2022-2026, y que nosotros leímos en la conferencia de Vitoria y nos hicimos un plan de trabajo para estos años, ¿no? Esta es una conferencia intermedia, porque estamos respondiendo siempre a este documento que la congregación ha avalado, ¿no? Es un documento que va de 2022 a 2026 y que en el año 2026 podrá ser seguramente renovado, revisto, pero ahora nos encontramos en un proceso de aplicación. Y entonces, en ese sentido, esta es una conferencia intermedia que nos permite ver qué hemos hecho en estos 2 años que han transcurrido desde Vitoria y cómo podemos proyectarnos en los siguientes 2 años que nos quedan hasta 2026. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en estos días presentaciones del trabajo realizado en los distintos ámbitos, redes institucionales y redes académicas para conocer el avance que estamos haciendo y luego proyectar el trabajo a seguir. Y por último, también tiene la finalidad de permitirnos a la CIUS América, desde nuestro propio contexto, desde nuestros propios desafíos, identificar nuevos retos que van surgiendo en nuestro caminar. Y por tanto, dar respuesta también a esos retos que está en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. Debo decir que ciertamente cuando vemos el panorama de la región y vemos los retos que nos presentan, no son pocos, ¿no? Creo que todos tenemos muchas preocupaciones, ¿no?, de cómo acompañar a nuestros jóvenes, cómo acompañar a nuestras comunidades universitarias, ¿no? Y por tanto, el venir aquí para nosotros debe ser venir a la fuente, venir a valorar el carisma que tenemos como respuesta a estas necesidades, a estas inquietudes que surgen. Creo que para nosotros debe ser estos días recuperar el espíritu, ¿no?, que nos anima a servir a los jóvenes, que nos anima a servir a nuestras comunidades, a las sociedades en las cuales estamos presentes. Yo creo que esto pasa por nosotros recuperar la confianza, ¿no? Va a ser interesante, yo creo que yo desde ya invito a las YUS de América a que leamos el aguinaldo que el rector mayor nos va a dar para el próximo año, que nos ha dado en el cual dice, anclados en la esperanza, peregrinos con los jóvenes, ¿no? Creo que volver a la esperanza, volver a recuperar la confianza, pasa porque nosotros, cada uno de nosotros, recupere la confianza. Somos nosotros los que estamos guiando nuestras comunidades universitarias y somos nosotros los primeros que debemos recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad, desde el llamado que Dios nos hace, desde el carisma que Don Bosco nos ha donado, ¿no?, a volver a recuperar la capacidad de renovar nuestra respuesta a los jóvenes, a las sociedades a las cuales estamos llamados a servir. Pero eso también pasa por recuperar la confianza y la esperanza en las personas que conforman nuestras comunidades. Es decir, volver a lanzar un mensaje de esperanza y de confianza de que creemos en este equipo que está con nosotros para acompañarnos en seguir dando esta esperanza. O sea, nosotros no podemos esperar que los demás hagan si no damos este signo de confianza y de esperanza, ¿no? Y por último, recuperar la confianza en Dios,
que nos ha llamado. Creo que esta es la invitación que yo quiero hacer a todos ustedes, participantes a esta conferencia, ¿no? Que salgamos de aquí, de estos días, no solo con muchos planes de trabajo, con muchas ideas nuevas o con respuestas prácticas a las cosas que nos preocupan, sino sobre todo con una renovada esperanza y confianza en que el carisma salesiano que Dios nos ha confiado sigue siendo significativo para los jóvenes de los países en que estamos trabajando. Gracias a ustedes por estar aquí presentes y por vivir plenamente estos días. Graças, irmão. Na sequência, com a palavra, o coordenador-geral das IUs, Padre Oscar Lozano. Muy buenas tardes para todos, para todas. En primer lugar, agradecer la invitación, la acogida. Para mí no es una dificultad volver a Latinoamérica, a las raíces. Entonces, agradezco las oportunidades que me dan para hacerlo. Quiero en primer lugar dar un saludo a nombre del equipo de la Pastoral Juvenil, de modo particular del Padre Miguel Ángel García, quien es el consejero general. Él siempre está muy pendiente de todo lo que nosotros tenemos en el equipo. Ustedes saben bien, sobre todo los salesianos, que en estos momentos está pasando un momento difícil por la situación de salud de su papá. Incluso le había dicho que venía a América y que si podía dar algún saludo virtual, pero después no lo cargué más porque realmente no está, pero sientan el saludo de él. En 2 días, me parece que el miércoles tendré un espacio para compartir algunas reflexiones con ustedes, pero tomo la oportunidad a partir de algo que me pasó ayer. Yo me quedé estos 2 días donde un amigo, aquí cerca, y después, tal vez ayer comentando cuál era el tema de les conté un poco el tema. La esposa de mi amigo me dijo, inteligencia artificial, van a reflexionar. Es decir, en modo negativo. Ustedes un poquito, fue muy discreta, pero lo entendí la crítica, ¿no? Siempre nos alejamos, ¿no? Demonizamos. Cuando decimos siempre, estoy hablando de contexto católico, no vamos a decir salesianos. Bueno, le explicábamos, hablamos, le hablé con ella. Y hoy escuchando ahora al doctor Fabri y a Mario, que nos daba esta amplitud, porque yo dije, bueno, sí, es interesante que todavía percibamos lo que muchas veces la gente lee de nosotros, ¿no? Traduciéndolo a nuestras instituciones, yo creo que no sea así, estoy convencido que no es así, pero quizás también nos falta esos espacios que decía ahora Mario, el de reflexión. Muchas veces nos llevamos llevar del ritmo administrativo, gestional, etcétera, pero una reflexión más sustentada, más trabajada es necesario también, y estamos en el espacio de la educación superior, es decir, de la reflexión, de la investigación, de la transferencia a la sociedad y a la cultura de nuestra perspectiva. En ese sentido, recordaba ahora y esta mañana la segunda lectura de la misa de la fiesta de Don Bosco, que es a Filipenses. Todo lo bueno, todo lo noble, lo justo, lo verdadero, lo bello, lo humano, lo laudable es de Dios. Y creo que nosotros estamos ahí. Don Viganó hablaba del optimismo salesiano que viene del Espíritu. Es un realismo que acepta la evolución de las cosas, pero la acepta con criterio, la acepta con reflexión. Y si esta conferencia en particular ayuda a que como instituciones universitarias salesianas en América podamos dar una contribución, una reflexión sobre el cómo aproximarnos a este desafío, pero que es una oportunidad muy grande también de la inteligencia artificial integrativa, pues nosotros estaremos respondiendo no solamente a nuestros deberes administrativos, institucionales, académicos, sino sobre todo a nuestro carisma y a la misión profunda que tiene un instituto universitario católico, que es el diálogo de fe, cultura, diálogo de fe, ciencia, diálogo fe, sociedad.
Entonces, auguro a todos ustedes en estos días un trabajo bajo esta perspectiva, ¿no? De diálogo, un trabajo acogedor, un trabajo en el que se pueda oír la voz del Espíritu. Porque detrás de nosotros no solamente están los académicos, sino ante todo las comunidades con las que trabajamos, que son las comunidades, la mayoría de las veces representativas, y también están allí mayoritariamente las comunidades populares, las comunidades juveniles que no tienen tanta voz, que no son escuchadas, las comunidades que no pueden elaborar estas reflexiones porque les llega los efectos, y tal vez no los efectos tan positivos de todos estos cambios que tenemos. Entonces, agradezco de nuevo, les deseo un buen trabajo, y en esta perspectiva de la inteligencia artificial integrativa no perdamos el panorama del realismo, de la esperanza, como ha dicho Mario, y sobre todo del carisma. El Espíritu está, no se ha ido, actúa. Y entonces que podamos descubrir lo bueno, lo noble, lo justo, lo bello, lo humano, lo laudable también de lo que el mundo está aportando. Somos nosotros los invitados a hacer esa lectura, a purificar, pero a andar adelante con estos. Agradezco también a los académicos, en especial a la doctora Santaella, que nos ayudará en esta reflexión. A todos una buena semana de trabajo en esta 10ª conferencia de IUS América. Muchas gracias, Padre Oscar. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos para ocupar o lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Muito obrigado. Peço uma salva de palmas à mesa diretiva, aos componentes da mesa diretiva. E agora teremos a conferência A Educação Ética para a Integridade Informacional e a Inteligência Artificial Responsável. É com muita alegria que convidamos a professora doutora Lúcia Santaella para que fará a conferência desta tarde. Bem-vinda. A professora doutora Lúcia Santaella é uma figura de destaque no cenário acadêmico brasileiro. Professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pesquisadora 1A do CNPq, possui um vasto currículo com 54 livros publicados, além de cerca de 500 artigos acadêmicos. Sua trajetória inclui passagem como pesquisadora convidada em diversas universidades europeias e latino-americanas, consolidando sua reputação internacional. Entre os muitos reconhecimentos, destacam-se os prêmios Jabuti, nos anos de 2002, 2009, 2011 e 2014, o prêmio Sérgio Mota, em 2005, e o prêmio Luiz Beltrão, em 2010. Ela é uma das maiores estudiosas da semiótica de Charles Peirce, no Brasil. Possui doutorado em Teoria Literária e Livre Docência em Ciências da Comunicação. Atualmente coordena o programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC São Paulo. Seus estudos se destacam pelo enfoque interdisciplinar, abrangendo áreas como comunicação, cybercultura e cognição. Professora, bem-vinda. Fique à vontade. Após a palestra da professora, podemos interagir com perguntas também, se assim nos sentirmos à vontade. Obrigado, professora. Buenas tardes a todos e todas. Estou muito honrada com esta invitação. Agradeço a presença das autoridades e agora vuelvo ao português. O nome é comprido, mas necessário. Desde que... aqueles são meus grupos de pesquisa. Eu trabalho com vários grupos.
O primeiro é um grupo sobre redes sociais, ele tem 14 anos, e a gente foi acompanhando o desenvolvimento das redes sociais e as consequências que as redes sociais trazem para a vida humana. O segundo é mais filosófico, ele tem 12 anos, acompanhamos o desenvolvimento do último movimento conhecido internacionalmente como realismo especulativo, e agora estamos trabalhando com um tema muito importante, que é o tema do antropoceno, a crise climática, e também estamos desenvolvendo algumas pesquisas na Amazônia com o ciberespaço, a cibercultura, que agora está começando a entrar nas comunidades originárias. Eles estão começando a usar o smartphone e nós estamos acompanhando. É um projeto internacional com base em Belém do Pará, que não é com pessoas que visitam as comunidades, e as transformações que estão trazendo para essas comunidades. E o terceiro tem 26 anos. É o meu grupo de pesquisa sobre Charles Sanders Peirce. Eu orientei muitas teses e formei alguns pesquisadores em Peirce, e tenho muito orgulho desses grupos. Eu gosto muito de trabalhar em grupo. A inteligência coletiva é uma inteligência que se enriquece. Então, eu vou começar. Desde que, em novembro de 2022, a startup OpenAI colocou no mercado o ChatGPT, eu tenho levado como preocupação constante a questão da ética diante dos avanços da inteligência artificial generativa nas existências humanas. No caso, tendo em vista a integridade da nossa vida educacional e acadêmica. Embora não se fale em outra coisa, a maior parte dos discursos sobre IA, ou melhor, aqueles que mais causam impacto, mesmo quando disfarçados, são discursos meramente opinativos, amedrontados e negacionistas, especialmente os de origem francesa. Desculpe, não quero ofender ninguém. Produzindo muita influência na vida intelectual brasileira, dita crítica, que é marcadamente francófila. Os franceses perderam um pouco o bonde das tecnologias. Ronda, portanto, uma confusão generalizada sobre a história, a natureza, os propósitos, em especial sobre a onipresença da IA na vida política, social, cultural, estética e pessoal. Desde que a revolução digital se instalou, as sociedades humanas têm sido atropeladas por inovações cada vez mais profundamente disruptivas, que vão penetrando subrepticiamente nas finas e íntimas nervuras das práticas humanas. Não deveria ser novidade para ninguém que já alcançamos a segunda idade da internet. Quer dizer, embora ainda estejamos sob o império da digitalização, estamos na era da dataficação. Tudo que nos rodeia virou dado. Inclusive nós mesmos. Além de seres de carne e osso, nós somos também dados. Circulam pelas nossas vidas, quase naturalizados, temas como computação na nuvem, internet das coisas, ou comunicação máquina-máquina, big data, cidades inteligentes
E a grande personagem reinando sobre tudo isso, a inteligência artificial. Sem dúvida, os recursos próprios da IA espraiam-se hoje por uma diversidade de atividades humanas. Os assistentes pessoais inteligentes organizam rotinas. Os automatizadores de documentos auxiliam em uma variedade de tarefas. Softwares analisam comportamentos online. Algoritmos são capazes de prever o sucesso de narrativas audiovisuais. Softwares avançados, voltados para o reconhecimento perceptivo. Aprendizagem profunda, deep learning, para diagnóstico médico. E aprendizagem de máquina para tratamentos de saúde. Software para sistemas aéreos autônomos. Robôs com cara de gente, que conversam com simpatia. E os avanços não param aí. Entretanto, no ponto em que hoje estamos, poucos são aqueles que estão se dando conta da diferença que precisa ser estabelecida entre a IA classificatória e preditiva, que sai dos desenvolvedores para as empresas, de um lado, e, de outro lado, a IA generativa. Embora sintamos a presença invisível dos algoritmos, dos algoritmos de IA classificatória, nos nossos smartphones, que vão adivinhando e antecipando nossos desejos, antes que tenhamos tomado consciência deles, ao mesmo tempo que engordamos com os nossos cliques as contas dos bilionários do Vale do Silício, a rigor, a IA preditiva está na exclusiva mão dos desenvolvedores que prestam serviços para as tomadas de decisões mais rápidas das corporações e instituições. Considerando suas externalidades negativas, esse tipo de IA hoje ocupa a preocupação política dos legisladores, dada a urgência das regulamentações. Aqui no Brasil, não é? Nós já está no Senado, mas é um problema difícil de ser legislado, porque ele é extremamente complexo. A IA generativa, por seu lado, é muitíssimo diferente. Uma diferença capaz de explicar o tsunami que invadiu as nossas sociedades, desde que foi colocada nas mãos do público em pouco mais de um ano. Esse foi o ChatGPT 3.5, acompanhado pela IA generativa de imagens, que tem abalado a indústria criativa de produtores visuais. Só para dar uma ideia, no dia 21 de agosto de 2023, a revista Wired publicou uma matéria informando que, em apenas um ano, foram produzidos 15 bilhões de imagens geradas por IA generativa. Ou seja, imagens que resultam de comandos verbais de um usuário. Desculpe, eu estou com um pouquinho de tosse. Que são traduzidos intersemioticamente por imagem pelo sistema maquínico. Esse número de 15 milhões só foi alcançado pelas imagens fotográficas depois de 150 anos de sua história.
nessa mesma data, eu publiquei, em agosto de 23, um livrinho sobre como deter a invasão do ChatGPT. O protagonismo do chat no título se deve ao fato de que esse chat, de fato, se tornou a mascote da IA generativa. Dado o abalo sísmico e a histeria por ele provocado. A histeria não cessa, pois do 3.5 passamos para o 4 e agora para o 4O, Omnia, pois se trata da competência do sistema em manipular todos os tipos de linguagem que o humano é capaz de produzir e que nós prezamos como sendo nossas. Visual, verbal, audiovisual, sonora, tudo. E mistura. Quase um ano atrás, quando escrevi o livro, eu deixei vaga a resposta se a invasão do chat poderia ser detida ou não. Hoje eu afirmo peremptoriamente, não pode ser detida. E por quê? Diferentemente da IA preditiva, a IA generativa caiu direto no colo, é de uso pessoal, de qualquer ser humano que disponha de um computador minimamente equipado, que saiba ler e escrever. Agora basta falar, ele conversa. E que tenha disponibilidade para o diálogo, quando pode ver tarefas que lhe custavam tempo sendo realizadas rapidamente por um sistema solícito e prestativo. E ele é educado. Pois não, conversa assim. Para ficarmos no campo da educação, que é aquilo que nos toca de perto, em especial no ensino médio e superior, poucos estão resistindo às solicitudes, sempre à mão da IA generativa. Proibir seu uso, está aqui. Está aqui, eu devo ter dado essa palestra, dei essa palestra, eu vou repetir essa palestra muitas vezes, porque é um trabalho que eu fiz e do qual estou muito orgulhosa e vou apresentar para vocês. Então, eu não vou repetir o que você já... Meu interesse na tecnologia, aliás, vou repetir uma das falas, sempre esteve voltado não só para aquilo que fazemos com elas, mas principalmente para aquilo que elas fazem conosco. Por isso, minha preocupação relativa à IA estão centradas no humano. A tecnologia centrada no humano, a inteligência artificial centrada no humano, é isso que importa. Surpreende e preocupa a sonolência das universidades brasileiras, de que têm o conhecimento, ainda inertes. Grandes universidades brasileiras, inertes, não estão tomando providências. É preciso tomar providências. Diante do enorme desafio que a educação superior está enfrentando, e que só não estão vendo aqueles que seguem deliberada ou involuntariamente cegos. Diante disso, resolvi, há alguns meses, junto com um grupo de estudantes de excelência, tomar uma atitude, a saber, criar um manual seguido de um guia
para a formação de professores. Os professores precisam estar formados para orientar os jovens. Muitos educadores estão desorientados. É preciso trazer alguma luz no seu caminho. Eu editei esta revista inteira, mais de 100 páginas, dedicadas ao tema. Então, o que eu vou apresentar a seguir para vocês é uma súmula do número dessa revista. Ela está disponível. Trabalhamos quase 8 meses. Foi um curso sobre a IA generativa. Então, por pessoas que nós discutimos durante meses, para daí produzir este número, que é um manual. Não adianta fazer um guia sem um manual. É preciso que os professores se interem do que é a IA generativa, para que eles possam orientar os alunos. Olha, eu nem vou contar para vocês o que anda acontecendo. Ou seja, o uso antiético, fraudulento da IA generativa, por gente coroada por títulos acadêmicos. O problema é muito sério. Então, supervisionado muito de perto por mim, o manual é fruto de um trabalho coletivo, o resultado de estudos e discussões desenvolvidas em vários meses. O trabalho nasceu da constatação de que alguma iniciativa deveria ser tomada em prol do desenvolvimento ético para o uso da inteligência artificial no meio acadêmico. Não é casual o verdadeiro tsunami provocado pelo ChatGPT. Um multitarefeiro, conversador. Quem não gosta de conversar? O ser humano nasceu para conversar. Então, ele é um conversador multitarefeiro. Você pode pedir para ele o que você quiser, ele vai fazer. Sempre pronto não só a ajudar, mas também a fazer por nós. Aí mora o perigo. Por isso, o manual contém não apenas um guia, no fim, mas deve funcionar como um alerta ético no campo da educação. Na verdade, enquanto a IA preditiva lida, sobretudo, com riscos, a IA generativa tem na ética sua chamada magna. Educar para a ética tornou-se mandatório. Desde que a criança tem 2 anos de idade, tem que educar para a ética. A ética verdadeira, não receitinhas. A ética que guia os nossos valores humanos e a preservação desses valores. O manual tem início com um guia, com o tema dos direitos humanos. Esse tema foi desenvolvido por 2 juristas que sabem o que estão falando. Então, eu gosto de me rodear de gente especializada, porque quando a gente se pronuncia sobre coisas que nós não conhecemos muito bem, nós praticamos desinformação. Então, é preciso cuidado. Nós estamos na era da desinformação. Então, para falar sobre um tema como este, claro, teria que chamar 2 juristas. Certas aplicações da IA têm o poder ambivalente de afetar direitos fundamentais, justamente por ser capaz de gerar mais eficiência e celeridade nas atividades humanas. Mas a ambivalência provém principalmente das várias externalidades negativas da IA. Ou seja, efeitos colaterais. Ela resolve alguns problemas, mas ela produz, igual os remédios,
produz efeito colateral. Então, o artigo é um artigo que explicita os riscos, em que contextos eles acontecem e quais iniciativas vêm sendo tomadas contra elas. Eu estou muito contente de estar aqui falando com pessoas preocupadas com a ética, com a educação, porque não estão dando muita atenção para esse trabalho. Eu fico um pouco triste. A seguir, o tema da ética é olhado de frente. Falar de ética, inclusive quem escreveu sobre a ética é um filósofo. Falar de ética se tornou um leitmotiv dos artigos sobre IA. Não sem razão. Entretanto, há que se diferenciar as árvores da floresta. Ética não é uma coleção de regrinhas, já falei, para bons costumes. Isso pode até ser importante, mas é preciso considerar que há uma ética teórica filosófica e uma ética prática. A ética teórica está voltada para a determinação dos ideais coletivos, que devem iluminar e conduzir a vida humana. A ética prática coloca em ação esses ideais em condições situadas. Nesse caso, o segundo artigo do manual está voltado para os dilemas éticos da IA. Não é essa, não. Desculpe. Diante dos dilemas existentes, é necessário buscar novos modelos. É essa sim, desculpa. Novos modelos de ensino superior. A educação está em metamorfose. Exatamente. Diante de tantas tecnologias e elas interferindo nas nossas vidas, a educação está em metamorfose. Conectividade, acessibilidade, plataformização e ubiquidade são pilares fundamentais. Mas também é essencial manter como farol a promoção de instituições comprometidas com a crítica, legitimadas nos campos envolvidos, responsivas a desafios em diferentes esferas representativas, produtoras de conhecimento rigoroso e indutoras de desenvolvimento socioeconômico. Peças fundamentais dessa transformação são as questões éticas e modelos de governança, gestão, atentos em potencializar os benefícios, sem deixar de olhar para os riscos associados. Aqui vem um tema bastante interessante, é um capítulo inteiro. Esse capítulo eu ajudei a escrever, porque tenho trabalhado com isso. É a tendência a antropomorfizar a inteligência artificial. É um equívoco. Isso tem provocado muitas confusões e mais dilemas a serem enfrentados. De fato, uma das principais razões da confusão que rondam a compreensão daquilo que a inteligência artificial é ou não capaz de realizar consiste em tomá-la como imagem e semelhança dos humanos. Ela conversa igual ao humano, mas ela não é humana. Ela é uma simulação, ela é uma imitação, mas não é humana. Cuidado. Então, como se fosse, inclusive, capaz de sentimentos. Estou com um artigo para ser publicado. Imita os sentimentos humanos, mas não tem sentimento. Isso é importante. Então, o artigo discute quais são os limites. Ela tem limites. Nós precisamos suspeitar, nós precisamos exercer a arte do cuidado. É uma arte do cuidado e da suspeita. Ela não é humana. Ela erra, ela alucina. Uma vez que ela não, por enquanto, não sabemos como vai se desenvolver,
mas ela não dá conta daquilo que é importantíssimo para nós. Quais são as fontes? Da onde você tirou essa informação? Quem falou isso? Ela não faz isto. Então, é muito fácil a gente detectar um texto. Olha, eu nem estou prestando atenção aqui no meu texto. A gente detectar um texto que foi escrito pelo chat, porque o chat não consegue fazer referências. E a hora que ele faz referências, troca tudo. Mas, e vou contar porque é interessante. Em família, fizeram a brincadeira, não é, de pedir para o chat, conhece Lúcia Santaella? Bom, ele falou umas coisas até interessantes, mas logo depois ele disse que eu estava morta. Meu neto odeia o chat. Ele odeia o chat, mas eu nem vou continuar com essa ideia, porque, estatisticamente, ele sabe que na minha idade muita gente morre. Triste, né? Bom, esse é o problema. Eu fiquei, claro, arrasada. E meu neto odeia o chat, porque ele matou minha avó. Bom, aí a generativa sente, mente, são racistas, elas não sentem. Embora os robôs falantes criem a ilusão de que sentem, o que fazem, na verdade, é encontrar determinados padrões de sentimento a partir da quantidade de vezes que certa pergunta era feita, porque eles são alimentados por bilhões de dados. E, estatisticamente, eles sabem escolher qual é a melhor frase para mimetizar o sentimento humano. Olha, os problemas que nós estamos enfrentando. Embora se comporte como uma máquina consciente e pensante, não se trata de um modelo que sente. Já que não sente, mas apenas simula. Então, vou pegar um trechinho da neurociência, que é muito interessante para a gente ver a diferença. A emoção no humano solta faíscas elétricas no cérebro, não sou eu, neurocientista, em conexões dinâmicas em todas as partes do corpo. Nós sentimos com o corpo inteiro. A IA não tem corpo. Então, por isso, a IA ainda não é capaz de modular estados da mente. Em especial as emoções. Elas dependem de hormônios e neuromoduladores. Alguns cientistas se gabam, né, porque os cientistas se gabam, de que o metabolismo pode ser moldado em computadores. Mas, até agora, nunca apresentaram um exemplo concreto. As IAs mentem? Não. Elas alucinam. Quem mente é o humano. Toda mentira. Escrevi um livro inteiro sobre isso. De onde vem o poder da mentira? São livrinhos. Eu adoro escrever. Minha paixão e minha forma de felicidade. Não são 54, são 57 agora, livros. E 33 organizados. É legal, né? A gente encontrar um caminho. Então, enquanto o erro e o lapso não são deliberados, quando a gente erra, não é deliberado, mas a mentira é deliberada. Então, vamos pôr isso na cabeça. Quem erra é o humano. Quem mente é o humano. A IA erra. Ela é racista? Um dos problemas mais sérios da IA encontram-se nos vieses, considerando-se que muitos deles precedem as IAs e podem já estar presentes nos próprios dados. Então, olha a importância daquilo que se chama uma ética embarcada. Ou seja, a ética tem que começar já na seleção dos dados, os datasets.
ela deve continuar os algoritmos são treinados. Então, se os dados estão sujos, os algoritmos vão apresentar resultados que ferem, então, racistas, resultados contra os direitos humanos. Então, são alertas o tempo inteiro. A gente tem que apertar um sinal de alerta constante. E nós, educadores, também. Então, ela produz resultados racistas ou resultados contra os direitos humanos, mas não é ela que é racista. Vem dos dados. Então, é por isso que se desenvolve a busca de uma ética embarcada em todos os momentos do desenvolvimento. E, inclusive, eu tenho defendido a ética como uma disciplina para os cientistas da computação, para os engenheiros da computação. Eles têm que ter a consciência do que é uma verdadeira ética e da responsabilidade que eles têm no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, a partir desses pressupostos que nós colocamos em discussão, aí nós chegamos no ponto de aproximação com a educação, com um artigo sobre as mudanças significativas que a IA está provocando na educação. Ressignificando as relações entre alunos e professores e levantando questões sobre a relevância futura das próprias instituições de ensino. Nunca o professor foi tão necessário quanto agora. Ele fala, vai substituir o professor. Não, não vai. Porque é só o professor que pode dar as garantias éticas. A adoção da IA apresenta um conjunto complexo de avanços, incertezas e desafios. A adoção da IA apresenta, apesar do potencial para aprimorar a aprendizagem e oferecer modelos inteligentes de personalização, preocupações éticas e o impacto no papel dos professores, ainda permanecem questões abertas. A integração da IA na educação exige uma abordagem equilibrada, evitando extremos de otimismo ingênuo e pessimismo apocalíptico. A pesquisa sobre o uso ético, incluindo a responsabilidade na geração de conteúdo acadêmico e a importância do pensamento crítico, é fundamental. Universidades e instituições carecem de diretrizes objetivas sobre o uso responsável dos modelos inteligentes, sendo necessário enfatizar a necessidade cada vez maior da transparência, de modo que as potencialidades da IA sejam capazes de incorporar os inerentes desafios éticos. Por fim, um artigo propositivo completa o manual. Vocês veem, ainda estamos no manual, vai preparando o terreno da formação dos professores para eles conhecerem por dentro os problemas, conhecerem a IA e os problemas que ela traz. Então, diante da urgência de repensar as práticas do ensino-aprendizagem, especialmente nas avaliações tradicionais, o pivô está no sistema de avaliação. Os processos de avaliação têm que mudar. E a gente tem que repensar. Claro, a avaliação é importante, a gente precisa saber se aprendeu ou não. Mas temos que repensar as metodologias de avaliação por meio escrito e à distância. Isso é seríssimo. Essa abordagem visa fornecer à comunidade acadêmica. Eu vou falar uma coisa agora. Nós vivemos num ambiente nesse país
Ontem eu vi uma parte do debate, só uma parte, só um pedacinho da prefeitura, dos candidatos. Durou, o que eu vi deve ter durado 3 ou 5 minutos. A hora que parou, eu tinha vontade de chorar. Nós não vivemos em um país ético. Então, agora, com a inteligência artificial, nós, educadores, temos que nos munir de uma força, uma integridade e uma vontade de educar. Porque o contexto não está a nosso favor. Desculpe, mas a verdade tem que ser dita. Então, a pessoa que escreveu chama-se Aprenda IA. Olha lá. É uma educadora de décadas. E ela apresentou uma abordagem que visa fornecer à comunidade acadêmica um ambiente controlado para orientar a transição, revisando competências curriculares para integrar IAs generativas às práticas do ensino e aprendizagem. Por fim, espero não ter cansado vocês, estamos chegando ao fim. Só depois dessa série de artigos preparatórios é que nós desenvolvemos o guia. E eu vou apresentar uma súmula aqui para vocês do guia. Ele começa com a ética. A ética tem que começar na própria instituição. A instituição tem que pensar num programa ético. Quanto às medidas de prevenção e responsabilidade, quanto à privacidade e proteção dos dados, isso é muito importante, quando se usa IA na educação, não é? A proteção dos dados é fundamental, quanto à fiscalização. Aí vem outro item, ética dos professores no uso da IA com os alunos. Quanto, isso tudo está explicitado nesse número da revista. Quanto à explicabilidade e transparência, quanto ao consentimento informado e esclarecido, quanto à inclusão e acessibilidade, quanto à garantia de originalidade, quanto tanto à autonomia e o pensamento crítico do aluno. Quanto à transparência na redação e pesquisa, quanto à verificação das fontes, quanto à garantia de originalidade, quanto à prevenção ao plágio, quanto ao processo contínuo do aprendizado, quanto ao diálogo multidisciplinar. A ética na formação de grupos e comitês, quanto à inclusão e diversidade, quanto à clareza e lisura nas operações, quanto à educação e capacitação, quanto ao diálogo contínuo, quanto à análise crítica e reflexiva, quanto à interlocução e às parcerias interinstitucionais. Para finalizar, foi apresentada uma síntese, e a gente usou as cores do semáforo. Vermelho, perigo, evite. Amarelo, alerta. Verde, encorajar. Tenho, por enquanto, muito orgulho desse trabalho. Certamente, sem querer me comparar, sigo Chico Buarque de Holanda, quando diz que põe a sua obra no mundo e que então ela cai na vida. Aí está, assim será. Muito obrigada.
podemos, nesse momento, quem desejar, fazer perguntas à professora. Então, levantar. O professor Duílio já tem uma, quem quiser levantar a mão, aqui tem outra, eu já levo a vocês. Temos 3 já cadastradas, eu já levo. Professora, ultimamente a gente tem visto, pelas ausências de políticas públicas na educação, os alunos têm chegado no ensino superior cada vez mais fragmentados. Esse conhecimento, como é que a gente começa esse processo de ética e esse processo de inteligência artificial? Bom, a educação brasileira é uma tragédia. Eu sou professora. A minha vida... Está falhando. Está falhando. Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Para isso, trabalhei em todos os níveis. Hoje eu só trabalho na pós-graduação. Então, é muito triste. Por que falham as políticas públicas? Por que falha tanto a educação no Brasil? Por que boas escolas têm que ser tão caras? Então, da onde a gente deve começar? Cada um de nós é um, não é? Então, minha admiração por vocês, não é que tomam isso como tarefa magna. Agora, a ética, ela começa desde a mais tenra idade. Só uma ética fortalecida pode hoje se desenvolver, a pessoa pode se desenvolver na interação com a inteligência artificial. Ela está aí, não adianta resistir. O que é preciso é formar mentes e almas que sejam capazes de resistir à enganação, ao fraude. Porque o mais interessante, no caso da... Eu estou dando resposta para a questão da ética, porque para o fracasso da educação no país eu não tenho resposta. Eu sei que quando vou para o exterior, as pessoas me perguntam, por que os brasileiros ocupam lugares tão inferiores nos testes? Então, eu não tenho. Eu só fico um pouco envergonhada. Mas eu dou resposta para a ética. Porque a pessoa que engana com a inteligência artificial, ela está enganando a si mesma. Então, eu acho que tem que começar na educação. Educação é exemplo. Educação é exemplo. Então, um pai que diz para o filho, não minta, e o filho testemunha o pai mentindo, a mesma coisa é a ética. Como é que a família vai transmitir valores éticos se elas não praticam? Então, é o que eu costumo falar também, escrevi muito sobre fake news, deepfake. Aliás, tem um número inteiro da revista que eu também editei, sobre deepfake. Já em 21, nós estamos em 24. Agora a deepfake entrou na crista por causa das eleições. Mas ela ficou um pouco relativizada, vocês observaram? Pelo menos quem está em São Paulo, por esta tragédia que se chama Pablo Marçal. Então, todo mundo agora está preocupado. Todo mundo preocupado
Não mais com deepfake, que já é um terror, mas é um verdadeiro faroeste digital. Mas o que alimenta esse faroeste digital? Jovens aos quais, não é, falhou o processo educativo para a vida. Educar é educar para a vida, e não por uma profissão. Claro que precisa educar para uma profissão, nós vivemos num sistema capitalista, mas é para a vida. Mais outra pergunta? Obrigado, professora. Nós temos duas, eu já volto aqui com o senhor, tá? Muchas gracias. Le hablo en español, que no en portugués. Entendemos que la inteligencia humana, al igual que la inteligencia artificial, se basa en sinapsis. O sea, yo voy haciendo conexiones y esas conexiones me crean mi inteligencia. La inteligencia artificial es similar, una arquitectura similar. Yo tengo datos, conecto datos y a partir de eso creo esa inteligencia. Ahora, ¿cree que puede llegar a un límite, sobre todo porque ahora la inteligencia humana, al volverse más simplificado el proceso de desarrollar cosas, crea menos sinapsis en los humanos? Y luego, con esos resultados, va a crear más alimentación de nuevas sinapsis a la inteligencia artificial. ¿Será posible que llegaremos a un límite donde la inteligencia deja de aprender y empieza como a desaprender, dado esa naturaleza de esas conexiones? Essa pergunta é crucial. Eu pratico a filosofia pisciana. Ele era um cientista e filósofo. E ele dizia: don't block the way of inquiry. Ou seja, não bloqueie o caminho do conhecimento. Então, de um lado, não adianta, não é, aqueles desenvolvedores que fizeram uma carta, todos falsos, não acredito em nenhum deles. Fizeram uma carta queriam aparecer, para parar durante 6 meses o desenvolvimento da inteligência. Vocês devem ter ouvido falar dessa carta. Eu acordei de manhã e fiquei sabendo da notícia e pensei: ai, que maravilha! Acho que assim eu vou poder parar de ficar estudando tanto inteligência artificial e desenvolver meu projeto de pesquisa sobre antropoceno, que fica meio parado. Mas meu marido, que é um professor alemão, eu falei: ai, que bom, vou parar 6 meses. Ele disse: você já ouviu falar daquele movimento dos ludistas? Quando surgiu a máquina, né, para tecelagem automática, e eles fizeram um movimento. Então, transpondo no tempo, é a mesma coisa. Então, don't block the way of inquiry. Não bloqueie o caminho do conhecimento. Não bloqueie o caminho da ciência. Nós tivemos uma prova durante a pandemia. Foi a ciência que nos salvou, e numa rapidez impressionante. Então, de uma certa maneira, se você começa a demonizar a inteligência artificial, você está demonizando também o caminho da ciência. Só que nós, hoje, estamos enfrentando uma situação que a ciência, para se desenvolver, como a biologia, as tecnologias biológicas, elas têm que ter travas éticas. Então, hoje, a inteligência artificial também não bloqueia o caminho da ciência, mas tem que ser colocadas travas éticas. Então, não é, a grande preocupação é essa que você colocou. Será que eu não acredito nisso. Eu não acredito. Que utilizando, inclusive vou escrever agora um livrinho novo,
Já estou com ele planejado. A semiótica dos prompts, aonde você, em vez de falar em engenharia dos prompts, que você já está colocando tudo na mão da máquina, a semiótica dos prompts. Como é que eu posso crescer no diálogo? Também já escrevi, está sendo publicado em Portugal, um artigo sobre o novo leitor que surge, porque eu desenvolvi uma teoria dos leitores, contemplativo do livro, movente, o leitor das imagens, o imersivo, que navega no ciberespaço, o híbrido, que em qualquer lugar que estiver ele tem informação, só clicar. E agora o leitor iterativo, é aquele que insiste na sua busca e insiste no diálogo com o ChatGPT. Em vez de se satisfazer rapidamente, aí emburrece mesmo. Mas faz parte da educação. Não é? Ensinar como tirar um proveito para o enriquecimento do seu próprio aprendizado. Ensinar a usar o chat. Então, já tem muitos... Eu tenho uma orientanda maravilhosa, que, inclusive, ela é uma educadora, e ela já desenvolveu gráficos, não é, daquilo que se pode fazer em termos educativos com o uso. Agora, o que você colocou realmente é um perigo. É realmente um perigo. Porque as redes neurais são milhares de camadas. São milhares de camadas. Por isso, não adianta pedir pela transparência, porque nem os desenvolvedores sabem o que está acontecendo naquele jogo, não é, de valores que vão se modificando, porque o que a inteligência artificial quer é chegar no resultado que você pede para ela. Tanto é que, no caso do chat, ela alucina, porque ela é treinada para responder. Se ela não tem a resposta, ela alucina. Ela é obsessiva. Ela sofre do sintoma da obsessão. Temos mais duas, aí podemos encerrar. Aqui alguém tinha levantado a mão. Professora Lúcia, muito obrigada pela sua palestra. Minha pergunta vai ao encontro da pergunta do colega, quando ele fala sobre a nossa possibilidade de emburrecimento da humanidade a partir da estagnação do conhecimento frente à oposição da inteligência artificial que se alimenta daquilo que já está posto. Então, eu penso que nós, educadores salesianos, precisamos muito partilhar dos nossos valores éticos, particularmente, e todos os outros que compõem a nossa vida, para que o conhecimento continue a ser construído. O grande risco de não construirmos mais o conhecimento é deixarmos a própria inteligência artificial sem nos alimentar nunca mais. Então, precisamos continuar construindo, e, para isso, precisamos mais envolvimento e mais recursos para pesquisa, para que pessoas como a senhora, professora, continue trazendo o conhecimento construído pelo ser humano. Então, a minha proposta é que nessa conferência a gente possa também trabalhar esse tema da ética, não só da ética, mas dos valores do conhecimento que precisam continuar a ser construídos. Era só uma colaboração com a pergunta que já foi feita e uma proposição para a nossa conferência. Gracias. Muchas gracias por su ponencia tan clara. La educación es la ciencia que toca el alma de la persona, forma en la conciencia, desarrolla lo cognitivo. Y la inteligencia artificial, que es artificial, y eso hay que señalarlo,
Bueno, primero que no será inteligencia al nivel de lo humano hasta que no tenga emoción. Sin ir muy lejos, se dice que en el proceso evolutivo los seres humanos primero desarrollamos la emoción, luego la razón. Y esos son temas en los cuales no es bueno que nos metamos en este momento, pero hay que decirlo de paso. Por lo tanto, si no hay emoción, no hay creación. Y se denuncia que la inteligencia artificial es escandalosamente una forma, un uso de un software de, ¿cómo se dice?, de plagio de datos que los humanos han puesto en forma de lo que sea, de algoritmos o lo que sea, ya. Mientras los humanos no pongamos datos, la inteligencia artificial no podrá crear nada más, ni sintetizar nada más de lo que ya conozcamos los humanos. Hay caminos que facilitan algunos trabajos. Yo le escucho a muchos de mis académicos diciendo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a crear o a desarrollar un currículo para una carrera. Te puede dar pistas, pero entonces dejas de crear y dejas de pensar creativamente. La pregunta es, en este dilema de lo cognitivo y lo ético, para que haya una conciencia ética se necesita el desarrollo de lo cognitivo. Y justamente el peligro es la pérdida del pensamiento crítico, que usted lo ha señalado, del pensamiento hondo. ¿Por qué? Porque las redes sociales están colocando en el imaginario colectivo los argumentos de razón desde la opinión. Una opinión se convierte en un argumento. Y entonces el riesgo, y le hago la pregunta, si las redes sociales, la inteligencia artificial pueden volver un tanto perezoso el desarrollo del, ¿cómo se llama?, de lo cognitivo, del pensamiento crítico, también puede debilitar el desarrollo de la conciencia ética. Creo que me hice un poco de líos. Es decir, creo que para desarrollar lo ético, primero necesitamos desarrollar bien lo cognitivo. Y aquí puede haber un riesgo. Primeiro problema do conhecimento. O conhecimento é uma forma de amor. A gente se apaixona pelo conhecimento. E o papel do educador é transmitir a inspiração desse amor. A inteligência artificial não tem isso, mas não sei até quando. A questão da cognição e da emoção. O ser humano não é razão e emoção. Isso é infelizmente, um vício das línguas indo-europeias. As línguas indo-europeias são dicotômicas. Então, a gente divide a emoção aqui, a razão ali. A cognição humana é muito mais complexa. Ela envolve muitas outras questões que não são só emoção e razão. Nós somos vontade, querer, paixão e etc. Nossa cognição é híbrida. Mas a inteligência artificial faz algum tempo que as pesquisas estão desenvolvendo inteligências artificiais que imitam a emoção. Ou seja, e que eu não tenho dúvida disso, que gradativamente vão tentar imitar esta hibridez, esta mistura de que se constitui a cognição humana. Então, mas só para terminar, eu não vejo a inteligência artificial como separada de nós humanos e da nossa inteligência. Escrevi um livro inteiro sobre isso, é um compêndio, ninguém lê, porque aqui no Brasil é um risco fazer livro de 400 páginas. Por isso que eu estou escrevendo esse pequenininho,
tenho a esperança de que vão ler. Brasileiro não lê. Vocês estão ouvindo? Eu oriento tese. Nem meus orientandos leem meus livros. Bom, pelo menos por curiosidade, porque conhecimento, eu falei que é amor, mas é também curiosidade. E a curiosidade tem uma característica, ela é insaciável. Quem se apaixona pelo conhecimento não para nunca mais. Então, é preciso desenvolver esta paixão. Meu livro, 400 páginas. Inteligência artificial é uma extensão externa, fora do nosso corpo, da inteligência que está no nosso corpo. E eu comecei lá no Homo erectus. E a projeção para fora do corpo da nossa inteligência já começou nas grutas, nas pinturas do corpo. E por quê? Tudo que eu acumulei, por que eu escrevo tanto? Porque tudo que eu acumulei, porque eu amo o conhecimento, amo a inteligência. Tudo que eu acumulei vai embora. O que eu deixei está nos livros, o que eu acumulei. Então, o cérebro humano é mortal. A memória humana foi crescendo fora do nosso corpo. E o ponto em que nós estamos... Então, o que foi a Revolução Industrial? Câmera fotográfica, outras linguagens que foram criadas para fora do corpo. Hoje, nós temos uma população no globo de quase 8 bilhões de habitantes. Como gerenciar tudo isso sem a inteligência artificial? Se tornou impossível. Então, é isso. O que precisa é a trava ética. A União Europeia já parou. Por quê? De um lado está os Estados Unidos, do outro lado a China, brigando. Quem vai ganhar? E, no meio, a União Europeia tomou a si a questão ética, a questão da regulamentação. E ela lançou AI Act, que foi assinado, acho que foi maio desse ano. É um compêndio extraordinário. E a legislação aqui no Brasil precisa haver uma regulamentação. Eu defendo que, assim como a biotecnologia, a engenharia genética tem que ser regulada, porque tem cientista louco, né? Está cheio de cientista louco. Então, ele precisa sofrer alguma trava. Até aqui, tudo bem. Daqui para lá, não. Então, não adianta a gente brigar hoje com a inteligência artificial. A área de saúde, a área de educação, são as áreas menos nocivas. Então, tem muito benefício. E como gerenciar 8 bilhões de habitantes com cérebros só humanos? Não dá conta mais. É isso. Dizer não quando precisa ser dito não. Obrigada.